Olá pessoal, retornando aqui com a nossa série de integrais. No caso, nós estamos resolvendo pelo método de integração por partes. O que que nós temos aqui? X, que é uma função, vezes uma outra função que é cosseno de 5x, vezes o termo derivativo dx. E aqui no canto direito, pela nossa forma de integração por partes, o que que nós temos que definir? Dentro da nossa função, nós temos que saber quem que vai ser o u e quem que vai ser o termo dv. O que que nós temos aqui? Nós sabemos que x é uma função do tipo algébrica. E cosseno de 5x, nós sabemos que é uma função trigonométrica. Olhando a nossa tabela de prioridades do LIAT, o que que nós sabemos? A algébrica, ela tem prioridade sobre a trigonométrica. Ou seja, o nosso algébrica, a nossa função algébrica, que é o x, vai ser o nosso u. E o nosso t, a nossa função trigonométrica, vai ser o dv. Aplicando isso para o nosso exercício, aqui o x vai ser o nosso termo u, e todo o termo dv vai ser o quê? O cosseno de 5x e o termo derivativo dx. E nós sabemos o quê? Que para aplicar essa fórmula aqui, além de saber o u e o dv, nós temos que saber o quê? O du e o termo v. Nós temos que achar todos esses quatro termos para estar aplicando essa fórmula aqui. O u nós já definimos pela regra do LIAT, né? O u é x. Se nós quisermos saber o du, é fácil, porque se nós derivarmos du em relação a dx de x, como que fica a derivada de x? Fica 1. 1 o quê? Dx. Ou seja, já temos o u, nós já temos o du. Outra constante que nós já temos é o quê? É o dv. O dv é o quê? Cosseno de 5x dx. Se nós temos um dv, um termo infinitesimal dv, e nós queremos saber o v, o que que nós temos que fazer? Integrar dv, ou seja, integrar cosseno de 5x dx. E como que nós vamos fazer essa integração aqui de cosseno de 5x dx? Pela nossa tabela de integrais, a integral número 8, cosseno de x dx é seno de x, mas é uma constante. Só que aqui nós temos 5x, cosseno de 5x. Nós temos que aplicar uma substituição antes para estar resolvendo ela. Ou seja, eu vou chamar uma outra variável t aqui de 5x. Se eu fizer dt em função de dx, fica o quê? 5x em função de dx fica 5. 5 o quê? Dx. Nós não podemos trocar dx por dt por causa que tem esse 5 aqui que está multiplicando dx que não está na nossa integral. Nós temos que isolar o dx. Ou seja, fica dt sobre 5 igual a dx. Agora nós podemos substituir t e dt nessa fórmula aqui. Ou seja, o v, o que, que vai ser? Cosseno. O que, que a gente chamou de 5x? T. E o que, que é o nosso termo dx? dt sobre 5. O que, que eu vou fazer? Esse 5 que eu vou passar para fora da integral fica 1 quinto, que ele está dividindo, né? 1 quinto de cosseno de t, dt. Agora ficou uma integral bem mais simples de estar resolvendo, né? Uma integral tabelada. Ou seja, a integral de cosseno de t, que nós estávamos vendo anteriormente, é o quê? Seno de t, mais a constante. Ou seja, fica 1 quinto de seno de t mais a constante de integração. Mas nós sabemos o quê? O que, que nós chamamos de t? Opa! Nós sabemos que t é 5x mais a constante c. Ou seja, o nosso termo v é o quê? É 1 quinto de seno. Opa! Meu PowerPoint está ajudando hoje. De 5x mais a constante. Ou seja, nós já temos dv e nós já temos v. Agora nós conseguimos estar aplicando a fórmula de integração por partes. Essa aqui é a nossa integral de u dv. O que, que vai ser? Igual ao quê? O que, que é o termo u? O termo u é x. E o que, que é o termo v? V nós acabamos de resolver. É 1 quinto de seno de 5x. A constante de integração eu vou deixar tudo no final, tá?
Como é que fica agora? Menos a integral. O que que é v? v é 1/5 de seno de 5x. 1/5 de seno de 5x mais vezes du. O que que é o du? du é dx. O que que nós podemos estar fazendo para organizar aqui antes de começar a resolver essa integral? Eu vou deixar 1/5 na frente, 1/5 vezes x vezes seno, aqui é uma multiplicação, para não confundir com menos, menos 1/5 é uma constante, vou estar deixando fora dessa integral aqui. 1/5 de seno de 5x dx. Agora, o que nós temos que resolver aqui? Percebem? Nós temos a integral de seno de 5x dx. A gente vai ter que estar aplicando a substituição e fazendo que nem a gente fez aqui embaixo. É um método. Porém, eu tenho um atalho que vai ajudar muito a gente nesses tipos de exercício. Esses aqui, tanto a integral de cosseno de nx, integral de seno que multiplica um valor vezes x. Aqui é o exercício anterior que nós fizemos também, o e elevado a 2x. Algumas integrais, algumas funções dentro de integração por partes, nós conseguimos estar resolvendo de maneira mais simples. Aqui eu preparei os atalhos úteis. São outras integrais que eu acrescentei na nossa tabela de integrais. Ou seja, se eu tiver uma integral de cosseno de n de x, ou seja, um exemplo, cosseno de 5x, o que que é? É seno de nx sobre x, ou seja, seno de 5x sobre 5. Mesma coisa para seno, é menos cosseno de nx sobre n. Se eu tiver uma exponencial de e elevado a nx, como é que fica? E é nx sobre n. Uma outra que a gente vai usar bastante, integração por partes, todas essas funções são muito comuns em cair em exercícios de integração por partes, é 1 sobre x ao quadrado, que é menos 1 sobre x. Essas integrais aqui, qualquer uma dessas, nós podemos estar resolvendo por substituição, que nem eu fiz nos exercícios agora, porém é muito mais fácil estar aplicando já esse termo aqui, esse atalho que eu já deixei preparado para vocês, tá? Como é que fica aqui então? Fica 1/5 de x vezes seno de x. Opa, aqui não é só x não, aqui tem um 5. Deixa eu corrigir também esse seno que eu não gostei dele. Vezes seno de... Opa, hoje a caneta tá me deixando na mão. Vezes seno de 5x. Menos 1/5. Seno de 5x, o que que nós sabemos pela nossa regra de atalho que eu defini aqui? Seno de um valor qualquer vezes x é menos cosseno de um valor qualquer x sobre n. Ou seja, fica menos, eu vou até entre parênteses esse menos aqui para tomar cuidado, cosseno de nx, o que que é o n? 5x dividido por n, o que que é o n? 5. Tudo isso mais a nossa constante de integração. Como é que fica a nossa resolução? Fica 1/5 que multiplica x vezes seno de 5x. Aqui, a regra de sinais, menos, com esse menos aqui dentro, fica o quê? Mais 1/5 vezes esse 1/5 que está multiplicando o cosseno de 5x, fica 1 sobre 25. Vezes o quê? Vezes cosseno de 5x. Tudo isso mais a nossa constante de integração. E essa aqui é a resolução para esse tipo de exercício, utilizando a integração por partes.